Há quem diga que todas as histórias do mundo já foram contadas e eu concordo com isso. Quando nós reduzimos as narrativas do mundo aos seus arquétipos básicos, a gente percebe que muita coisa se repete em todo lugar. Mas nunca se trata do que é contado, mas do como. Nesse sentido, a gente pode olhar para o próprio cinema com sua leva infindável de remakes, mas que cada um tem a voz e o olhar do seu diretor e dos seus artistas envolvidos. É pensando nesse viés que eu trago hoje um filme interessantíssimo chamado Desejo e Obsessão, da diretora francesa Claire Denis. Olhando da superfície, esse parece ser mais um filme de terror de vampiros. Temos o casal principal, Shane e June, que acabaram de se casar e estão passando a lua de mel em Paris. Acontece que Shane é um vampiro e ele tem medo que a sua sede insaciável por sangue possa causar mal à sua própria esposa. Ao mesmo tempo, nós acompanhamos outro casal com a dinâmica invertida. Léo é um doutor que está buscando uma cura para o vampirismo, enquanto sua esposa, Corré, sofre desse mesmo mal. Para evitar que a companheira cause danos a terceiros, o Léo mantém ela presa na sua casa, mas Corré sempre dá o seu jeito de escapar. Falando assim, pode ficar a impressão de que Desejo e Obsessão é mais uma história que vai tratar sobre a luta interna da humanidade contra seus próprios instintos violentos. Entretanto, o olhar de Claire Denis é muito único e cria uma experiência densa, potente e verdadeiramente visceral. O filme faz uma pergunta implícita, mas que é perceptível nas suas imagens. De onde nasce o desejo? A resposta não nasce de discursos dos personagens ou de suas ações, mas da própria manipulação do dispositivo fílmico, ou, em outras palavras, a própria câmera. É nela que está a resposta. O desejo nasce do olhar. E é até por isso que Claire, junto de sua eterna diretora de fotografia, Agnes Godard, optam por uma câmera que tem uma postura de curiosidade diante do mundo. Essa curiosidade, porém, logo se transforma em interesse e vai evoluindo para outras coisas. Na prática, os planos são longos e seguem a inércia de ação. Existe um certo distanciamento a princípio, aquele de quem observa sem ser percebido, uma própria noção voyeur. A ideia do desejo não nasce do fato da câmera se esfregar no objeto desejado, mas a exposição com o tempo. Você olha de longe, observa essas ações e a aproximação que surge é muito natural. Em certo sentido, Claire nos convida a nos colocarmos na posição do vampiro, observador distante e que pouco a pouco se aproxima de sua presa. Esse questionamento inicial que nasce da imagem vira o guia estrutural do filme. São observações longas, é um ritmo muito lento e que deixa a maturação do tempo guiar aquilo que se deseja, aquilo que se olha. O interessante é que existe também um certo paralelismo por contraste. Quando a gente vai para o núcleo do Léo e da Corré, nós acompanhamos tudo de perto. No caso, o que acontece depois que esse desejo é cumprido, é realizado. Aqui, naturalmente, eu me refiro exatamente ao que ocorre após o vampiro ou a vampira agir. O sangue que fica, os cadáveres, a transformação do ambiente após uma ação violenta motivada por esse desejo. O olhar da câmera deixa de ser o olhar da curiosidade, o olhar do querer, e passa a ser um olhar mais contemplativo, um que busca compreender por que as coisas se transformaram daquela forma. É como se o desejo, uma força de vida, fosse incompatível com a destruição ou com a própria morte. Até por isso eu acho que o título brasileiro é tão bem escolhido. Desejo e Obsessão, ao invés do título original, que é Trouble Every Day, que poderia ser traduzido como Todo Dia um BO Diferente, passa muito bem essa questão da dupla polaridade do desejo. Aquilo que nos motiva a agir e ao mesmo tempo pode ser fonte de arrependimento e de destruição dos outros e de si mesmo. Com essa postura, o resultado é um filme de narrativa lenta, cuja construção de sua história não se dá por eventos que são conectados por causa e consequência, apesar de que eles ainda estão aí, mas muito mais pela sensação emocional, como se fosse um processo de assimilação lenta. Você passa por diferentes momentos da sua vida e você vai compreendendo na via racional, mas também na via emocional. O movimento narrativo do filme, inclusive, acontece no momento em que a fotografia é transformada. Quando o desejo, aquele que está distante, que parece protegido do mundo, ele começa a ser realizado, a
câmera também começa a se aproximar. Nesse sentido, a violência não surge apenas do sangue ou do fato de você se alimentar de outra pessoa, mas do fato da câmera invadir esse espaço. Quando uma câmera percorre um corpo, ela está, em algum nível, praticando uma violência. Ela rompe aquela barreira que o distanciamento consegue garantir e se aproxima demais. Não à toa, o filme ele consegue ser tão incômodo, consegue ser tão violento. Não por uma violência gráfica, que sim, existe, mas por ela contrabalancear esse distanciamento que até então nós acompanhávamos. Vale dizer, entretanto, que essa dualidade do desejo, da obsessão, da vida e da morte, da violência, não existe de forma isolada. Na verdade, vida e morte coexistem no mesmo espaço. E você tem, por exemplo, uma das cenas de vampiro absolutamente violentas e brutais no filme, que também trazem muita beleza, trazem muita poesia. Um olhar que se aproxima do corpo e o desenha de uma forma que poucos filmes conseguiram fazer até hoje. E talvez seja isso mesmo que mais assuste no filme. Desejo de Obsessão não é um filme de jump scares, não é um filme que segue certos padrões do terror que a gente está acostumado a ver. Ele é muito lento, ele foca numa construção de ambiência, mas aterroriza não pelos monstros, mas pelo reflexo da humanidade que se vê neles. Violência não se separa do desejo. A vida e a morte andam de mãos dadas. E o monstro pode ser também uma pessoa amorosa ao mesmo tempo. No fim, Claire Denis não faz separação entre vampiros e humanos. São todos frutos da mesma espécie. Desejo e Obsessão pode ser encontrado na MUBI. Eu fico muito feliz de você estar aqui até agora. E fica aqui o meu pedido, deixe seu like, se inscreva e já fica a questão. Já assistiu Desejo e Obsessão? Vai assistir. Conta pra mim sobre sua experiência, diz o que achou do vídeo, críticas, sugestões. Enfim, estamos abertos. Até a próxima.